E como se faz a reposição de volume no choque hipovolêmico hemorrágico? Bem, cristalóides, bolos, quer dizer, aberto, fluido isotônico aquecido, 39 graus Celsius em banho-maria, Ringer lactato, 1 litro para o adulto. Atenção, não esquecer de perguntar quanto deram para ele lá fora. Não vai ficar pensando magicamente em pegar intracate. Às vezes está pegando intracate num lado que você não percebeu que está com pneumotórax ou com hemotórax. Não adianta tentar fazer uma dissecção de safena quando tem uma lesão na femoral. A gente tem que procurar olhar membros superiores, tá bom? Que em geral a gente vai ter a nossa cefálica aqui muito boa. Passar 2 gelcos 16, 18 ali, um em cada lado. Já aproveita, colhe sangue para glicemia, para fazer a psicofarmacologia, ver se ele estava drogado ou não, ou se tem outras substâncias que estão atrapalhando o quadro, né, desse paciente. Lembrar principalmente de anticoagulantes, gente. O uso de anticoagulantes, que podem dar um falso viés, mostrando uma hemorragia contínua, que na verdade tem que ser detida não com volume, mas tem que ser detida com a reversão da anticoagulação. 20 ml por quilograma para pacientes pediátricos com peso inferior a 40 gramas. Superior a 40 gramas já entra no adulto, né? Lembrado que foi feito no atendimento pré-hospitalar. Lembrar que se eu não tenho as cefálicas, não tenho destreza para obter uma dissecção venosa, eu ponho um bottom intraósseo. Coloco em osso longo, conecto o soro e vai indo, até chegar a fazer uma dissecção de uma veia de grande calibre, fazer uma dissecção de uma braquial, fazer dissecção de uma subclávia, fazer uma dissecção de uma jugular externa, sempre veias que não estão drenando para lugares feridos, senão entrar por um lado e sair pelo outro. Observar a resposta do paciente à correção volêmica. Vamos ver como é que vai estar esse paciente com essa resposta volêmica. Ele vai melhorar, ele vai piorar, ele vai ficar a mesma coisa, ele melhora rápido, ele melhora mais ou menos, ele melhora lento, ele não melhora. Lembrar que a infusão de grandes volumes de fluidos na tentativa de atingir uma pressão arterial normal, que ninguém sabe qual que era, né? Não substitui e, inclusive, atrasa o stop do sangramento. Hemorragia de classe 3 para 4, que é aquela que a gente viu na tabelinha, aqui, ó, que corresponde de 31 a 40, a mais de 40% de perda volêmica, eu posso usar hemoderivados. Lembrar, eu posso usar plaquetas lavadas, plaquetas irradiadas, hemácias, eu posso usar plaquetas, eu posso usar fratores de coagulação, eu posso usar plasma fresco, eu posso reverter o anticoagulante, eu posso fazer uma série de coisas. E eu uso disso justamente com aqueles sistemas de tromboelastografia e a tromboelastografia rotacional, que a gente viu aqui. Rotacional ou tromboelastografia. Isso é tudo muito dinâmico, pessoal, é tudo muito rápido, fica quase que cerebelar essa resposta. Isso para o hemorrágico. Para o hipovolêmico não hemorrágico, também deve ser da mesma cadência. É claro que não é tão catastrófico quanto é nesses pacientes, se bem que eu tive uma paciente com abdômen agudo, por obstrução em alça fechada com torção necrose, que nós precisamos trabalhar exatamente desse tipo, como se fosse um hemorrágico. Bicarbonato de sódio, está com acidose, ainda vou dar bicarbonato de sódio, está contraindicado, gente. Bicarbonato de sódio não se usa mais. Trauma fechado contra o trauma aberto. Aqui eu posso abrir mão no volume, no trauma aberto nem sempre.
eu posso provocar uma hemorragia maior ainda. E ressuscitação balanceada é justamente aquela que, com o mínimo, eu obtenho o máximo de resposta do paciente. Então, aqui a gente tem um quadrinho mostrando respostas de acordo com sinais vitais, perda sanguínea estimada, necessidade de sangue, preparação do sangue, intervenção cirúrgica, presença precoce do cirurgião. Ele sempre, todo paciente em choque hipovolêmico, até prova em contrário, os cirurgiões têm que estar próximos, seja para intervir ou seja para ajudar no acesso ao que é necessário. Então, pacientes definidos como resposta rápida, resposta transitória é uma representação provável de uma ressuscitação inadequada, quer dizer, a mão foi leve na reposição volêmica, ou de um sangramento que ainda continua. E resposta mínima ou sem resposta. Então, aqui é mostrando que a intervenção cirúrgica, seja qual for, para fechar a torneira, tem que ser imediata. Sinais vitais: resposta rápida, retorno ao normal, melhora transitória, recorrência da queda da pressão e aumento da frequência cardíaca. Por isso que a gente continua, não para ali. Você fez a reposição, parou, está tudo normal, parabéns. Não, a gente tem que saber o que ocasionou e fechar. E no paciente com a resposta mínima, permanece anormal. Perda sanguínea mínima, moderada, severa. Necessidade de sangue baixa, mas você já deve ter feito a tipagem desse cara. E prova cruzada. Quando eu preciso mais rapidamente, não dá tempo de fazer a prova cruzada que leva 1 hora. Então a tipagem específica. E quando é assim, catastrófica, é o 0 negativo ou O negativo, tá bom? Principalmente em gestantes, para não sensibilizar na eritroblastose fetal. Necessidade para intervenção cirúrgica, possível em todas, porém provável naqueles com resposta transitória e certa no sem resposta, né? Ok. E como que nós vamos saber que o paciente está apresentando melhoras nas medidas das atitudes que eu vou tomando? Eu vou ver se eu tenho uma amplitude de pulso que era bem pequena e aumentou, melhorou. Tem mais volume para distender essa aorta. A frequência do pulso, se eu estava com 140 e agora eu estou com 100, melhorou. Lembra? Débito cardíaco igual a frequência cardíaca versus volume sistólico ejetado. Pressão arterial. Se eu estava 8/6, não que, lembrem, choque não tem a ver com pressão arterial. Mas, no todo de um paciente que está hipotenso com 8/6, com todos os sinais de choque hipovolêmico, e esse cara vai para um 12/8, melhorou. O débito urinário, como nós já passamos a sonda, uma vez afastada a lesão de uretra membranosa, 0,5 mililitros por quilo por hora em adultos, mostra melhora. 1 mililitro por quilo por hora em pacientes pediátricos acima de 1 ano de idade, indica melhora. 2 mililitros por quilograma por hora em pacientes pediátricos inferiores a 1 ano de idade, indica melhora. Lanço mão de uma infinita quantidade de outros fatores, como observação de perfusão, frequência respiratória, oximetria, enfim, todos. Mas eu quis destacar aqui o pH sanguíneo, que tende a voltar a um pH normal, não em acidose, não em anaerobiose. Um basic excess numa gasometria que volta ao normal, mostrando que eu não estou consumindo base para corrigir uma acidose metabólica. E um ácido lático que volta ao normal, mostrando uma melhor perfusão, lembrando do viés que o fígado metaboliza ácido lático. Bem, na verdade, gente, esse é um assunto fascinante, trauma
é maravilhoso e dentro do trauma, qualquer uma dessas coisas é fantástico. Mas se vocês saírem daqui lembrando uma única coisa: pequena circulação, grande circulação. Choque é não perfusão na capilaridade. Não tem oxigênio, não tem glicose, metabolismo anaeróbico, acidose, vasoplegia, desvio da circulação, acúmulo e ativação de cascatas pró-inflamatórias e diminuição das não inflamatórias, falência de múltiplos órgãos e sistemas e óbito. Se vai ser um choque hemorrágico ou não, não importa. O que importa é diagnosticar. E para diagnosticar eu tenho que ter o olho clínico da situação que está sendo me trazida e de como o paciente está. Dividir nesses dois grandes ramos, trabalhar no sentido de trazê-lo mais próximo para a homeostasia, reavaliar se não perdi nada que possa dar dando um viés, como uso de beta-bloqueador, anticoagulante, marca-passo cardíaco, etc. e tal, e aí sim partir para um tratamento definitivo em loco, ou se o paciente estava transferido e operado em outra unidade. Eu deixei uma questão aqui, gente, que eu achei bem interessante, que é essa questão aqui. Questão 93, prova vermelha de 2014. Paciente com 22 anos de idade. 22 anos de idade, 20 a 40, é adulto jovem. Trazido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro. Tá. Se foi pelo Corpo de Bombeiro, a coisa foi meio grave, que em geral vai SAMU. Com colar cervical em tábua rígida. Opa! Até provar o contrário, lesão cervical. Vítima de colisão. Ele refere. Se ele refere, gente, olha aí, ó. Ele refere. Se ele fala, ele tem via aérea para falar e ventilação para expressar a voz, né? Vítima de colisão automobilística e que está com dor no hipocôndrio esquerdo. Hipocôndrio esquerdo. Ok. O que tem aqui de importante? Diafragma, baço, cólon, em ângulo esplênico, pulmão, pleura, na verdade, e dependendo, externo, coração. Ok. O exame físico, mucosas hipocoradas, pressão de 9/4, pulso fino, 120 batimentos por minuto de pulso, né? Você veja só, uma pressão dessas, num cara jovem, rígido até prova em contrário, que consegue falar, que esmagou o hemitórax esquerdo na transição tóraco-abdominal, com 30 de respirações por minuto, sinais de fratura de arcos costais à esquerda, dor à palpação, aqui que foi o pulo do gato dele, aqui ó, dor à palpação e renitência da parede abdominal. Qual a sequência correta? Vamos lá. O cara está em choque hipovolêmico, porque essa pressão dentro desse todo é representativo. Apesar da frequência dele não estar muito aumentada, mas a frequência respiratória normal é 14. Então ele tem fratura de arcos costais, ele pode ter um pneumotórax, o arco costal pode ter perfurado diafragma e pego o baço. Não creio que tenha pego o coração, por quê? Porque o paciente ainda está vivo, né? Os pacientes que eu recebi, muitos poucos saíram com ferimento cardíaco da sala de emergência e do centro cirúrgico. Em 21 anos eu conto 3 ou 4 com ferimento de átrio e ventrículo. Então, qual que seria a certa? ABCD, via aérea. Ele precisa de via aérea, gente? Não, ele está conversando. Eu vou entubar um cara que está conversando? Então já cai fora. Sedação, eu vou sedar um cara que sofreu um politrauma? Já está fora. Máscara de oxigênio. Dá para ser? Dá.
Por quê? Porque dependendo do tipo de máscara que eu vou usar, eu consigo dar uma mistura com uma concentração muito rica de oxigênio. Acesso venoso, então. Aqui eu já tenho via aérea, A. B, respiração. C, acesso venoso central. Infusão de 2 litros de soro fisiológico ou Ringer lactato, que é parte do C. Reavaliação do choque, uma medida boa. Sedação pelo choque emocional, isto não existe, tá ok? Eu nunca sedei ninguém pelo choque emocional que eu não tivesse visto sangramento. A única paciente que eu sedei pelo choque emocional, porque ela ia evoluir para o coma, foi uma jovem estudante de agronomia que estava numa cidadezinha aí, sentada na frente da ceifadeira, a perna dela entrou, cortou a coxa, ela chegou com o coto do fêmur, não tinha mais nenhum ferimento, completamente confusa. O que eu fiz nessa paciente? Apesar de que a sedação ela leva a uma hipotensão, eu entubei essa paciente sem sedar, fazendo a manobra para ela não aspirar, ok? Sedei, liguei o vaso, porque já estava garantido via aérea, respiração, circulação, infusão de líquido, botei a perna no gelo, levamos para o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, foi reimplantada e ela ficou bem. Então, sedação não cai. A resposta, gente, é a C. É a mais adequada, tá bom? Aqui caberia acesso venoso bilateral, infusão de soro fisiológico, tomografia de abdômen? Depende, se ela estabilizasse. Então, a resposta é C. Pessoal, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Bom estudo, tá bom?